A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e da região, palestra realizada por Fernando Martins, com o tema Regozijemo-nos Sempre, do Grupo Irmão Fritz. Queridos irmãos de Ideal Espírita, uma boa noite a todos. Nesse momento estamos aqui para falarmos um pouco mais sobre a doutrina do Cristo, sobre a doutrina que norteia a nossa vida. Que Jesus, que o nosso Mestre Jesus, Maria Santíssima, que as nossas almas estejam todas asserenadas nesse momento, juntamente com os nossos familiares e a todos. Hoje nós vamos dissertar sobre a lição do Evangelho que está contido no livro Fonte Viva, da Doutrina Espírita, que foi psicografado por Chico Xavier, é a lição 102, cujo título é Regozijemo-nos Sempre. É uma lição que nos mostra, que nos ensina que a gente tem que ter a resiliência, que a gente tem que ter a paciência, a tranquilidade para poder passar por todas as situações que bater à nossa porta. Porque nós sabemos muito bem que o que tem que ser para nós, venha para nós. Aquilo que é para nós vai achar um jeito de nos encontrar. Seja para o bem, seja para o mal. Seja para o mal, quando a gente diz mal, é para resgatar débitos que nós mesmos contraímos no passado. Então a lição hoje, conforme nós falamos, é regozijemo-nos sempre. Isso está no Evangelho de Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses. O texto evangélico, ele não nos exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes. Então, já começa afirmando que se a gente está feliz, é uma situação e que a gente não deve se regozijar só no dia que está feliz. Porque todos os nossos dias nós viemos para nós vivermos, seja de felicidade, seja de infelicidade, seja de tristeza, seja de alegria. Assevera com simplicidade, regozijai-vos sempre. Nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. E a própria natureza, cada dia, exibe expressivos ensinamentos nesse particular. Então, nós sabemos que nenhum dia é igual ao outro. Situações que nós vivenciamos em um dia, no dia seguinte é completamente diferente. No dia anterior também foi diferente. Então, quer dizer, tudo pode mudar, tudo pode modificar. A alegria pode transformar-se em tristeza, da mesma forma que a tristeza poderá transformar-se em alegria, dependendo dos nossos atos, dependendo das nossas atitudes, dependendo da forma como a gente vive, da forma como a gente trata as pessoas, da forma como a gente nos trata, da forma como a gente trata a todas as criaturas de Deus, os animais, as plantas, isso influi diretamente na nossa condição de alegria ou de tristeza, de felicidade ou de infelicidade. Depois da tempestade que arranca raízes, muitas árvores, destrói ninhos e enlameia estradas, a sementeira reaparece. O tronco deita vergonhas novas, as aves refazem os lares suspensos e o caminho se coroa de sol. Nós temos ouvido notícias de irmãos nossos, do nosso país, aqui morando no nosso país, que estão passando por dificuldades imensas, devido a enchentes, devido a alagamentos, Mas, conforme diz a lição, mesmo depois de toda a enchente, depois de todo o alagamento, tudo vai se regenerar. Tudo vai voltar ao normal. E com a diferença
A diferença é que a experiência que está sendo adquirida no combate, no controle dessa situação, ela estará mais latente daqui a não tempo, ao final de toda essa situação. Tudo vai mudar, tudo vai passar. Nós temos que crer em Jesus nesse momento. Somente o homem, que é o herói da inteligência, guarda consigo a carantonha do pessimismo por tempo indeterminado, qual se fora gênio irado e desiludido, interessado em destruir o que não lhe pertence. Então, meus irmãos, olha essa observação que é extremamente importante. O homem, que é um ser pensante, que é dotado de inteligência, é o único que guarda rancor, é o único que guarda manhas assim, por tempos indeterminados, Guarda o pessimismo, ele constrói às vezes o pessimismo dentro de si e alimenta aquele pessimismo diuturnamente, entendeu? O que é extremamente prejudicial, tanto para a natureza, tanto para o mundo, quanto para si, quanto para o seu próprio corpo físico. A ausência continuada de esperanças e de alegria na alma significa evolução deficitária. Então, ou seja, a ausência de esperança e de alegria significa evolução deficitária. Por quê? Se nós não temos esperança, se nós não temos alegria, nós estamos evoluindo, Porque a evolução está sendo deficitária. Porque o Cristo veio até nós e passou por diversas dificuldades, Os seus apóstolos, nossos irmãos, também passaram por extremas dificuldades e não guardaram consigo o pessimismo, sempre com aquela esperança, sempre com aquela alegria de saber que chegariam ao poder, a levar a todos os nossos irmãos a mensagem que Jesus trouxe para nós. Por toda parte há convites à edificação e ao aprimoramento, desafiando-nos à ação no engrandecimento comum. Então, gente, oportunidade de servir, oportunidade de edificar e de aprimorar, nós temos constantemente. Se nós não pudermos, por algum motivo, auxiliar de forma material ao quem está necessitando, nós temos a oportunidade de auxiliar com a prece, com a oração, com o pensamento positivo, com o pensamento de alegria, envolvendo aquela pessoa, aquela situação, com pensamento positivo, com pensamento de alegria, da certeza de que Deus está presente. Porque a partir do momento em que a gente constrói a tristeza, a gente está praticamente duvidando de Deus, porque Deus quer a nossa felicidade. Deus quer que nós sejamos felizes, que nós estejamos bem melhores a cada dia. Então nós não podemos pensar em momento algum que Deus quer trazer para nós a infelicidade. Com certeza que não. Então, se Ele nos permite que passemos por momentos de dificuldade, é porque Ele sabe que nós vamos vencer. Ele sabe que nós precisamos daquela dificuldade para podermos evoluir, para podermos seguir retamente o seu caminho, entendeu? Através da experiência, através do sofrimento, através da necessidade. Ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com os seus companheiros na luta cotidiana. Então, gente, repetindo aquilo que nós acabamos de falar, ninguém é tão pobre que não possa distribuir um sorriso, que não possa distribuir uma vibração positiva, que não possa distribuir algo de positivo em favor de uma determinada situação, de um irmão nosso, de uma situação de penúria.
Então, todos são possíveis, todos são possíveis. Não tão pobre, entendeu? Que pode distribuir boas palavras. Se nós encontramos um irmão nosso na rua, um pedinte, às vezes nós não podemos ajudar com dinheiro, mas vamos pelo menos cumprimentar, pelo menos desejar um bom dia para essa pessoa, porque às vezes eles são esquecidos da humanidade. Tristeza a todo instante na nossa vida, né? Tristeza no nosso trabalho, na nossa casa, nas nossas relações com os nossos amigos, com as pessoas que estão perto de nós. Essas tristezas constantes, elas são ferrugens nas engrenagens da alma. A lamentação contumaz é ociosidade ou uma resistência destrutiva. A lamentação contumaz, entendeu? Viver extremamente lamentando, reclama da chuva, reclama do sol, reclama do frio, reclama do calor, está sempre lamentando. Essas lamentações, elas são ferrugem, elas enferrujam a engrenagem da nossa alma. A nossa alma não consegue se elevar, entendeu? Cria-se ao nosso redor uma áurea negativa, cria-se ao nosso redor sentimentos de tristeza. E ali, como nós sabemos, os nossos amigos espirituais que estão também vibrando nessa mesma sintonia, nessa mesma faixa, eles vão chegar até nós e vão fazer com que nós fiquemos cada vez mais vibrando nessas faixas negativas. É necessário acordar o coração e atender dignamente à parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa, sem desânimo. Olha, nós temos que acordar o nosso coração, a nossa mente, nós temos que nos acordar e lembrar de Jesus e lembrar de todos os nossos irmãos que acompanharam Jesus, que seguiram Jesus e que passaram por dificuldades extremas. Olha quanta dificuldade os apóstolos passaram. E mesmo depois de Jesus ter sido crucificado, que os apóstolos continuaram a pregar a palavra do Mestre, olha como que foi a morte desses apóstolos, ou seja, a desencarnação desses nossos irmãos. Entendeu? Porque mesmo assim, com toda dificuldade, continuaram a seguir as palavras do Cristo. Olha o quanto que passou de sofrimento o nosso irmão Paulo, que era doutor da lei e, num determinado instante, passou a seguir Jesus quando sentiu o nascimento de Jesus no seu coração. Paulo voltou-se para a doutrina do Cristo e olha a quantidade de problemas e dificuldades que ele arranjou para ele com a sua própria família, com seu próprio pai o rejeitando. Né? Os seus amigos de outrora já não o respeitavam mais e o criticavam. As dificuldades que passou fisicamente, as pedradas que levou no caminho, na pregação, quando vivia de cidade em cidade para levar a palavra do Cristo. Então, tudo isso foi vencido, tudo isso foi passado porque eles tinham a crença. Eles tinham a crença que aquilo que era o real, aquilo que era o necessário. E nós, que já conhecemos o Evangelho do Cristo, temos que fazer ficar latente em nós. Temos que fazer ficar latente essa certeza de que o Cristo está presente nas nossas vidas, nos orientando, nos iluminando em todos os momentos, em todos os lados, em todas as nossas dificuldades. Então, por que nós vamos nos ater a lamentações? Por que nós vamos nos ater a queixumes? Entendeu? Vamos procurar, porque quando a gente procura a saída, quando a gente procura resolver o problema, resolver a situação, com certeza os nossos irmãos, os espirituais, estão do nosso lado, nos orientando, nos dando o caminho certo para que nós possamos sair daquela situação. Então não podemos, em hipótese alguma, desistir, não podemos, em hipótese alguma, desanimar, porque o desânimo
traz a tristeza. O desânimo é ruim para todos, entendeu? Porque ele em nenhum momento nos leva ao trabalho, nos leva à vitória, nos leva à consequência de boa idade. Meus irmãos, a experiência é o que é. Então a experiência que nós estamos vivendo hoje é o que está reservado para nós, fruto do que nós fizemos em vidas anteriores. Então essa é a experiência que nós temos que viver. Essa é a experiência que nós acertamos antes de reencarnar para podermos vivenciar esse momento e através dessa experiência, através dessa vivência, nós então podemos resgatar os débitos que nós contraímos no passado e também partir para uma nova evolução para que a gente possa galgar uns mundos melhores, mundos superiores, até chegarmos aos mundos celestes. Os nossos companheiros são o que são. Nós somos o que somos. Então nós não temos que tentar mudar os nossos companheiros, porque eles são daquela forma. Então não adianta a gente querer brigar, discutir com alguém que não está seguindo a lei, nem a lei de Deus, nem a lei dos homens, entendeu? A gente pode tentar ajudá-los de que forma? Com o nosso exemplo, né? Nós não pode, se o motorista sabe que não pode estacionar naquele local, ele não vai estacionar. Mas se tiver um carro estacionado, não é dever, né, nem possível fazer restrições, reclamações e xingamentos. Nós temos que tentar mudar o mundo, começando por nós. Começando por nós. Nós temos que ser o exemplo, que nós somos o sal da terra. Então Jesus confia em nós como o sal da terra. Nós sabemos muito bem que o sal é que dá o tempero na comida, né? Se nós colocamos muito sal, ela vai salgar. Pouco sal, ela vai ficar sonsa. Então nós temos que ter o tempero exato, entendeu? Então, não é porque alguém está gritando, alguém está xingando, alguém está fazendo algo errado, que nós também temos que fazer. Nós temos que ter a diferença. Nós temos que ser a diferença. É isso que Cristo espera de nós. Cristo sabe que nós viríamos num mundo de muita dificuldade, mas Ele espera que nós sejamos diferentes. Ele espera que nós realmente cumpramos aquilo que Ele falou, aquilo que Ele exemplificou e aquilo que Ele pregou. E que os nossos irmãos, os apóstolos e outros mais também deram exemplo. Cada qual de nós recebe o quinhão de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Ninguém está deserdado de oportunidades em favor da sua melhoria. Quer dizer, cada um de nós recebe o quinhão que é necessário para a nossa luta. Nós recebemos aquilo que é necessário para nós vencermos a nossa luta. E ninguém está deserdado em favor da sua melhoria. O tempo todo nós estamos recebendo orientações. O tempo todo nós estamos recebendo oportunidades para podermos crescer, para podermos evoluir, para podermos chegar a um mundo melhor. A Terra não está passando para um mundo de regeneração? Então, se nós queremos, é um mundo em que haverá mais pessoas voltadas ao bem do que ao mal. Então, nós não queremos ir para esse mundo? Então, nós temos que já fazer a partir de agora. Nós temos que querer o bem ao invés do mal. A grande questão é obedecer a Deus, amando-o, e servir ao próximo de boa vontade. Quem solucionou semelhante problema dentro de si mesmo sabe que todas as criaturas e situações da senda são mensagens vivas em que podemos recolher as bênçãos do amor e da sabedoria, se aceitamos a lição que o Senhor nos oferece. Então, nesse sentido, não nos esqueçamos de que Paulo, que foi o intimorato, o batalhador do Evangelho, sob tormentas e preocupações, encontrou recurso em si mesmo para dizer aos irmãos de luta: regozijai-vos sempre. Então, meus irmãos, a nossa dissertação de hoje é exatamente sobre isso. Vamos procurar achar pontos positivos em todas as situações. Vamos procurar pontos
procurar encontrar pontos de alegria em todas as situações, porque existem. E é só através dessa procura que nós vamos achar e que nós vamos realmente estar sintonizados com Cristo e com a espiritualidade maior. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos permita estar sempre, cada dia mais, atento às nossas oportunidades. Boa noite a todos. Termina aqui a palestra do Grupo Irmão Fritz. Boa noite.